Se tudo tivesse acontecido como Esaú esperava, ele teria sido o patriarca dos israelitas. Mas não foi assim. Esaú era o exemplo do que hoje chamamos de relaxado. Ele apreciava a liberdade de viver ao ar livre e não se levava muito a sério. Sua abordagem despreocupada e despretensiosa da vida acabou se tornando a fonte de sua queda trágica. Ele era o primogênito dos gêmeos de Isaque e Rebeca, e rapidamente se tornou o filho favorito de seu pai. O filho mais velho de Isaque e Rebeca, Esaú, era neto de Abraão. O mais novo era Jacó. Durante a gravidez, Rebeca passou por algumas dificuldades, que Deus explicou como sendo devido ao fato de que 2 nações estão no seu ventre, um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. O nome dado a Esaú significa peludo, descrevendo como ele parecia ao nascer. Jacó, o irmão gêmeo de Esaú, nasceu segurando o calcanhar de Esaú e foi chamado de Jacó, que significa suplantador em hebraico, referindo-se a alguém que defrauda outro por ganho pessoal. A história do nascimento dos gêmeos serviu como uma profecia do que estava por vir em suas vidas. Gênesis 25, 25 a 28. O primeiro nasceu muito vermelho e coberto de pelo espesso, como um casaco de pele. Por isso o chamaram de Esaú. Em seguida, nasceu o outro gêmeo, com a mão segurando o calcanhar de Esaú, e o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. À medida que os meninos cresciam, Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem do campo. Mas Jacó tinha um temperamento tranquilo e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú porque gostava de comer a caça selvagem que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 29 a 34, nova versão King James. Certo dia Jacó preparou um ensopado e Esaú voltou do campo exausto. Esaú disse a Jacó: "Por favor, me alimente com esse mesmo ensopado vermelho, pois estou exausto." Por isso ele foi chamado de Edom, mas Jacó disse: "Venda-me o seu direito de primogenitura hoje." E Esaú respondeu: "Olhe, estou prestes a morrer. Então de que me serve o direito de primogenitura?" Então Jacó disse: "Jure para mim hoje." E ele jurou vendendo seu direito de primogenitura para Jacó. Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Quando estava faminto, o aroma tornou-se irresistível, e ele viu tudo de forma exagerada. Qual era o ponto de ter o direito de primogenitura quando se estava morrendo de fome? No entanto, as consequências dessa decisão rápida e impulsiva foram irreversíveis. Esaú também tomou uma esposa que desagradou tanto seu pai quanto sua mãe. Esaú era cético e não levava nada a sério. Quando seus pais expressaram seu descontentamento com sua escolha de esposas, ele fugiu para o Egito e se casou com outra mulher, filha de Ismael. Gênesis 26, 34, nova versão King James. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou como esposas Judite, filha de Beeri, o Hitita, e Basemate, filha de Elom, o Hitita. Gênesis 27, 1 a 19. Certo dia, quando Isaque estava velho e quase cego, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: "Meu filho." "Sim, pai," Esaú respondeu. "Estou velho agora," disse Isaque, "e não sei quando vou morrer. Pegue seu arco e flechas e vá ao campo caçar alguma caça selvagem para mim. Prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então, darei a você a bênção que pertence a você, meu filho primogênito, antes que eu morra." Mas Rebeca ouviu o que Isaque disse a Esaú, seu filho. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a Jacó, seu filho: "Escutei seu pai dizer a Esaú: traga-me caça e prepare uma refeição deliciosa, e eu o abençoarei na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, faça exatamente o que eu lhe disser. Vá ao rebanho e traga 2 bons cabritos. Eu os prepararei como seu pai gosta, e você levará a comida a ele para que o abençoe antes de morrer." Mas veja, Jacó respondeu a Rebeca: "Meu irmão Esaú é peludo e minha pele é lisa.
E se meu pai me tocar? Ele verá que estou tentando enganá-lo e me amaldiçoará em vez de me abençoar. Sua mãe respondeu: Que a maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas faça o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Então Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à sua mãe. Rebeca preparou uma refeição deliciosa, exatamente como Isaque gostava. Ela pegou as roupas favoritas de Esaú, que estavam em casa, e as deu a Jacó. Ela cobriu seus braços e o pescoço com a pele dos cabritos. Então ela entregou a comida e o pão a Jacó. Jacó levou a comida a seu pai. Meu pai, disse ele. Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó respondeu: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que o Senhor me pediu. Aqui está a caça selvagem. Agora sente-se e coma, para que me dê sua bênção. Gênesis 27, 34 a 41. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, soltou um grito alto e amargo. Ó, meu pai, e quanto a mim, abençoe-me também, ele implorou. Mas Isaque disse: Seu irmão veio e me enganou, ele levou sua bênção. Esaú exclamou: Não é de se admirar que seu nome seja Jacó, pois ele já me enganou 2 vezes. Primeiro, ele tirou meus direitos de primogenitura e agora roubou minha bênção. Ó, você não guardou nenhuma bênção para mim. Isaque respondeu: Eu fiz de Jacó seu senhor e declarei que todos os seus irmãos serão seus servos. Eu garanti a ele a abundância de grãos e vinho. O que mais posso dar a você, meu filho? Esaú implorou: Mas você só tem uma bênção, meu pai. Abençoe-me também. Então Esaú chorou amargamente. Finalmente seu pai Isaque disse a ele: Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do céu. Você viverá pela espada e servirá seu irmão. Mas quando se libertar, você sacudirá o jugo dele de seu pescoço. A partir daquele momento, Esaú odiou Jacó, porque seu pai havia dado a bênção a ele. E Esaú começou a tramar: Logo estarei de luto pela morte de meu pai, e então matarei meu irmão Jacó. Gênesis 27, 42 a 46. Quando Rebeca soube o que Esaú havia dito, ela mandou chamar Jacó e disse: Seu irmão Esaú está planejando vingança, querendo matá-lo. Agora, meu filho, faça o que eu digo. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele por um tempo, até que seu irmão se acalme. Quando ele não estiver mais furioso e esquecer o que você fez, mandarei buscá-lo, porque eu perderia vocês dois no mesmo dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa de viver por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó se casar com uma mulher daqui, minha vida não valerá a pena. Gênesis 28, 6 a 9, nova versão King James. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o enviou para Padã-Arã para tomar uma esposa, e que ao abençoá-lo, deu-lhe uma ordem dizendo: Você não deve tomar uma esposa das filhas de Canaã. E Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe, e foi para Padã-Arã. Vendo que as filhas de Canaã não agradavam a seu pai, Esaú foi até Ismael e tomou Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote, como esposa, além das outras esposas que já tinha. Jacó deixou sua casa para ficar com seu tio, onde propôs casamento e teve esposas. Anos depois, quando Jacó voltou para Canaã, temia que Esaú pudesse tentar matá-lo e a seus filhos. Então ele enviou mensageiros adiante com presentes para seu irmão. Ele pensou: se Esaú encontrar um grupo e atacá-lo, talvez o outro grupo consiga escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para sua própria terra e para seus parentes, e tu me prometeste: eu te tratarei com bondade. Eu não sou digno de todo o amor imutável e fidelidade que mostraste a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, eu não possuía nada além de um cajado. Agora minha família ocupa 2 grandes acampamentos. Ó Senhor, por favor, resgata-me das mãos de meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha me atacar junto com minhas esposas e filhos. Mas tu me prometeste: eu certamente te tratarei com bondade e multiplicarei teus descendentes
até que se tornem tão numerosos quanto os grãos de areia na praia do mar, incontáveis. Jacó ficou onde estava durante a noite. Então ele escolheu estes presentes de seus bens para oferecer ao seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos fêmeas com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó estava errado sobre Esaú. Não era da natureza tranquila de Esaú manter ressentimentos. Então, quando Jacó voltou temeroso de Padã-Arã, Esaú o recebeu como se nada tivesse acontecido. Gênesis capítulo 33, versículos 1 a 18. Então Jacó olhou para cima e viu Esaú chegando com seus 400 homens. Ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e suas 2 esposas servas. Colocou as esposas servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José por último. Jacó foi adiante e, ao se aproximar de seu irmão, inclinou-se até o chão 7 vezes diante dele. Então, Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o, jogou os braços ao redor de seu pescoço e o beijou, e ambos choraram. Então Esaú olhou para as mulheres e crianças e perguntou: "Quem são essas pessoas com você?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus graciosamente deu a mim, seu servo." As esposas servas se aproximaram com seus filhos e se inclinaram diante dele. Depois veio Lia com seus filhos, e eles também se inclinaram. Finalmente, José e Raquel se aproximaram e se inclinaram diante dele. "E o que eram todos aqueles rebanhos e manadas que encontrei ao longo do caminho?" Zrênia perguntou Esaú. Jacó respondeu: "São um presente, meu senhor, para assegurar sua amizade." Esaú disse: "Meu irmão, eu já tenho o suficiente. Fique com o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Não, se encontrei favor aos seus olhos, por favor, aceite este presente de mim. Que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver o rosto de Deus. Por favor, aceite o presente que lhe trouxe, pois Deus foi muito generoso comigo. Eu tenho mais do que o suficiente." E porque Jacó insistiu, Esaú finalmente aceitou o presente. Então Esaú disse: "Vamos seguir em frente. Eu liderarei um caminho." Mas Jacó respondeu: "Meu senhor pode ver que alguns dos filhos são muito jovens, e os rebanhos e manadas têm seus filhotes também. Se forem forçados a andar rápido demais por um dia sequer, todos os animais podem morrer. Por favor, meu senhor, vá à frente de seu servo. Seguiremos devagar no ritmo confortável para o gado e as crianças. Eu encontrarei você em Seir." "Está bem", disse Esaú, "mas pelo menos deixe-me designar alguns de meus homens para guiar e proteger você." Jacó respondeu: "Não é necessário. Basta que tenha me recebido tão calorosamente, meu senhor." Então Esaú virou-se e voltou para Seir naquele mesmo dia. Jacó, por outro lado, viajou para Sucote, onde construiu uma casa para si e fez abrigos para seu gado. Por isso, o lugar foi chamado de Sucote, que significa abrigos. Mais tarde, depois de viajar desde Padã-Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, onde montou acampamento fora da cidade. Os homens não podiam viver na mesma área, porque Deus os havia abençoado tanto com filhos, bens e gado. Por isso, Esaú mudou-se para a região montanhosa de Seir, ao sul do Mar Morto. Infelizmente, seus descendentes edomitas provaram ser mais difíceis de lidar. Embora os irmãos tenham se reconciliado, os descendentes de Esaú, os edomitas, e os descendentes de Jacó, os israelitas, nunca se deram bem. Edom era um oponente regular e combatente de Israel. O fato de que os edomitas eram pagãos e os israelitas seguidores de Deus teve um papel significativo no conflito. Os profetas Jeremias e Obadias disseram que Deus traria desastre sobre Esaú e que os edomitas seriam eventualmente destruídos. Obadias capítulo 1, versículo 18, versão ampliada. Então a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, mas a casa de Esaú será como palha. Eles os incendiarão e os consumirão, e não haverá sobrevivente da casa de Esaú, pois o Senhor falou.
Jeremias capítulo 49, versículo 8, nova versão King James. Fujam, voltem atrás. Habitem nas profundezas, habitantes de Dedã. Pois trarei a calamidade de Esaú sobre ele, o tempo em que o punirei. Amós capítulo 1, versículo 11, nova versão King James. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4, não desviarei o seu castigo, porque perseguiu seu irmão com a espada e lançou fora toda a piedade. Sua ira persistiu perpetuamente, e ele manteve sua ira para sempre. Obadias 9 a 14, nova versão King James. Então seus homens poderosos, ó Temã, ficarão desanimados, para que todos sejam cortados das montanhas de Esaú pela matança. Por causa da violência contra seu irmão Jacó, a vergonha te cobrirá e você será cortado para sempre. Que lições podemos tirar da vida de Esaú? Esaú estava mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas de Deus. Era mais importante para ele satisfazer seus desejos físicos do que receber as bênçãos de Deus. O escritor de Hebreus usa Esaú como um exemplo negativo de impiedade. Hebreus capítulo 12, versículos 16 a 17, nova tradução na linguagem de hoje. Certifique-se de que ninguém seja imoral ou ímpio como Esaú, que trocou seu direito de primogenitura por uma única refeição. Vocês sabem que mais tarde, quando ele quis a bênção de seu pai, foi rejeitado. Era tarde demais para arrependimento, embora ele implorasse com lágrimas amargas. De acordo com a Bíblia, o que Esaú considerava uma visão relaxada é descrito como imoralidade sexual e impiedade. Esse trecho também demonstra que nossas ações têm consequências, e que essas consequências podem ser duradouras, mesmo depois de percebermos o erro de nossos caminhos.